Meu nome é Gabriel. A história que eu vou contar, uma que ainda me assombra nos pesadelos mais profundos e me persegue em cada sombra da vigília, impedindo-me de encontrar qualquer tipo de paz duradoura, aconteceu numa fazenda de gado quase esquecida, um pedaço de terra vasto e desoladoramente isolado, encaixado nas profundezas do Pantanal sul-mato-grossense, lá pelos idos de 2007. Eu tinha acabado de me mudar para lá, buscando um refúgio da vida que eu havia deixado para trás na cidade grande, herdando a propriedade de um tio-avô distante, um homem recluso que vivia isolado dos poucos vizinhos que por ali existiam, em casas que pareciam pontos minúsculos e quase inexistentes num mapa de silêncio, de distância e de abandono. O lugar era vasto, uma imensidão quase sem fim de capim alto que dançava um balé macabro e sussurrante ao sabor do vento morno, e árvores retorcidas, com troncos contorcidos e galhos secos que pareciam desenhados por mãos espectrais, erguendo-se como sentinelas escuras contra o céu que se estendia infinitamente. O rio corria preguiçoso e turvo ao longe, refletindo um céu que parecia mais distante, mais opressor e mais indiferente ali do que em qualquer outro lugar que eu já tivesse conhecido em toda a minha vida. A princípio, a solidão foi um bálsamo, um refúgio bem-vindo do burburinho incessante e da opressão constante da cidade grande que eu havia deixado para trás, buscando uma paz que parecia inatingível no caos urbano. Eu buscava paz, silêncio absoluto, uma conexão mais profunda e autêntica com a terra bruta que me prometia um novo começo, uma chance de reconstrução pessoal e espiritual, mas que crescia, se agigantava e se enraiza a cada dia que passava. Percebi que o silêncio ali tinha uma textura diferente, um peso quase palpável que se assentava sobre os ombros, uma pressão sufocante que se intensificava assim que o último raio de sol se despedia do horizonte, pintando o céu com tons de vermelho e roxo que rapidamente se transformavam na escuridão mais densa e impenetrável que eu já vira. Os sons da mata, que nas primeiras semanas pareciam acolhedores, repletos de vida noturna e harmoniosos em sua selvageria, com o canto dos grilos e o coaçar dos sapos, começaram a se transformar em sussurros indecifráveis, em estalos secos vindos de lugares que eu não conseguia enxergar, sempre à beira da minha audição, como se algo se movesse na penumbra, espreitando e se aproximando lentamente. Os cavalos, geralmente tão mansos e tranquilos, pastando pacificamente sob o sol, passavam a empinar e relinchar sem motivo aparente, seus olhos arregalados, pupilas dilatadas ao extremo, exibindo um pavor irracional, fixando a escuridão além das cercas de arame farpado que eu não podia penetrar com o olhar, como se vissem algo que era completamente invisível para mim, mas terrivelmente real e ameaçador para eles, algo que os aterrorizava a ponto de fazê-los espumar pela boca e tremer incontrolavelmente. As noites se tornaram infinitamente mais longas e escuras, com uma escuridão que parecia engolir a luz das estrelas e da lua, transformando o firmamento num manto negro absoluto, e o vento, que antes apenas balançava as folhas das árvores de forma suave e melancólica, agora uivava com uma melancolia que parecia carregar segredos antigos, lendas esquecidas, vozes perdidas no tempo e no espaço daquela imensidão selvagem, ecoando um lamento sem fim, um grito de dor ancestral. Eu me pegava observando a janela da cozinha por horas a fio, uma caneca de café frio e esquecido entre as mãos trêmulas e suadas, a sensação incomoda, gélida e persistente de estar sendo vigiado se tornando um companheiro constante, uma sombra invisível que se recusava a deixar aqueles confins, esquecidos do Pantanal, envolvendo-me numa teia de ansiedade, premonições sombrias e um medo crescente que eu não sabia como decifrar ou combater, pois não tinha rosto, não tinha forma, apenas uma presença opressora. Era um medo da própria solidão, do silêncio absoluto, do que a mente pode criar quando isolada por tanto tempo, ou de algo muito mais real, muito mais antigo e malévolo que habitava as sombras daquelas terras ancestrais, esperando para se manifestar. Meu sono se tornou fragmentado, povoado por pesadelos vívidos de olhos me observando da escuridão, de sussurros chamando meu nome de longe, de silhuetas se movendo entre as árvores retorcidas, me puxando para um abismo de desespero que parecia real demais para ser apenas um sonho perturbador. Os cavalos, geralmente tão mansos e tranquilos, pastando pacificamente sob o sol, passavam a empinar e relinchar sem motivo aparente, seus olhos arregalados, pupilas dilatadas ao extremo, exibindo um pavor irracional, fixando a escuridão além das cercas de arame farpado que eu não podia penetrar com o olhar, como se vissem algo que era completamente invisível para mim, mas terrivelmente real e ameaçador para eles, algo que os aterrorizava a ponto de fazê-los espumar pela boca e tremer incontrolavelmente.
As noites se tornaram infinitamente mais longas e escuras, com uma escuridão que parecia engolir a luz das estrelas e da lua, transformando o firmamento num manto negro absoluto, e o vento, que antes apenas balançava as folhas das árvores de forma suave e melancólica, agora uivava com uma melancolia que parecia carregar segredos antigos, lendas esquecidas, vozes perdidas no tempo e no espaço daquela imensidão selvagem, ecoando um lamento sem fim, um grito de dor ancestral. Eu me pegava observando a janela da cozinha por horas a fio, uma caneca de café frio e esquecido entre as mãos trêmulas e suadas, a sensação incomoda, gélida e persistente de estar sendo vigiado se tornando um companheiro constante, uma sombra invisível que se recusava a deixar aqueles confins, esquecidos do Pantanal, envolvendo-me numa teia de ansiedade, premonições sombrias e um medo crescente que eu não sabia como decifrar ou combater, pois não tinha rosto, não tinha forma, apenas uma presença opressora. Era um medo da própria solidão, do silêncio absoluto, do que a mente pode criar quando isolada por tanto tempo, ou de algo muito mais real, muito mais antigo e malévolo que habitava as sombras daquelas terras ancestrais, esperando para se manifestar. Meu sono se tornou fragmentado, povoado por pesadelos vívidos de olhos me observando da escuridão, de sussurros chamando meu nome de longe, de silhuetas se movendo entre as árvores retorcidas, me puxando para um abismo de desespero que parecia real demais para ser apenas um sonho perturbador. Os cavalos, geralmente tão mansos e tranquilos, pastando pacificamente sob o sol, passavam a empinar e relinchar sem motivo aparente, seus olhos arregalados, pupilas dilatadas ao extremo, exibindo um pavor irracional, fixando a escuridão além das cercas de arame farpado que eu não podia penetrar com o olhar, como se vissem algo que era completamente invisível para mim, mas terrivelmente real e ameaçador para eles, algo que os aterrorizava a ponto de fazê-los espumar pela boca e tremer incontrolavelmente. As noites se tornaram infinitamente mais longas e escuras, com uma escuridão que parecia engolir a luz das estrelas e da lua, transformando o firmamento num manto negro absoluto, e o vento, que antes apenas balançava as folhas das árvores de forma suave e melancólica, agora uivava com uma melancolia que parecia carregar segredos antigos, lendas esquecidas, vozes perdidas no tempo e no espaço daquela imensidão selvagem, ecoando um lamento sem fim, um grito de dor ancestral. Eu me pegava observando a janela da cozinha por horas a fio, uma caneca de café frio e esquecido entre as mãos trêmulas e suadas, a sensação incomoda, gélida e persistente de estar sendo vigiado se tornando um companheiro constante, uma sombra invisível que se recusava a deixar aqueles confins, esquecidos do Pantanal, envolvendo-me numa teia de ansiedade, premonições sombrias e um medo crescente que eu não sabia como decifrar ou combater, pois não tinha rosto, não tinha forma, apenas uma presença opressora. Era um medo da própria solidão, do silêncio absoluto, do que a mente pode criar quando isolada por tanto tempo, ou de algo muito mais real, muito mais antigo e malévolo que habitava as sombras daquelas terras ancestrais, esperando para se manifestar. Meu sono se tornou fragmentado, povoado por pesadelos vívidos de olhos me observando da escuridão, de sussurros chamando meu nome de longe, de silhuetas se movendo entre as árvores retorcidas, me puxando para um abismo de desespero que parecia real demais para ser apenas um sonho perturbador. Os cavalos, geralmente tão mansos e tranquilos, pastando pacificamente sob o sol, passavam a empinar e relinchar sem motivo aparente, seus olhos arregalados, pupilas dilatadas ao extremo, exibindo um pavor irracional, fixando a escuridão além das cercas de arame farpado que eu não podia penetrar com o olhar, como se vissem algo que era completamente invisível para mim, mas terrivelmente real e ameaçador para eles, algo que os aterrorizava a ponto de fazê-los espumar pela boca e tremer incontrolavelmente. As noites se tornaram infinitamente mais longas e escuras, com uma escuridão que parecia engolir a luz das estrelas e da lua, transformando o firmamento num manto negro absoluto, e o vento, que antes apenas balançava as folhas das árvores de forma suave e melancólica, agora uivava com uma melancolia que parecia carregar segredos antigos, lendas esquecidas, vozes perdidas no tempo e no espaço daquela imensidão selvagem, ecoando um lamento sem fim, um grito de dor ancestral. Eu me pegava observando a janela da cozinha por horas a fio, uma caneca de café frio e esquecido entre as mãos trêmulas e suadas, a sensação incomoda, gélida e persistente de estar sendo vigiado se tornando um companheiro constante, uma sombra invisível que se recusava a deixar aqueles confins, esquecidos do Pantanal, envolvendo-me numa teia de ansiedade, premonições sombrias e um medo crescente que eu não sabia como decifrar ou combater, pois não tinha rosto, não tinha forma, apenas uma presença opressora.
Era um medo da própria solidão, do silêncio absoluto, do que a mente pode criar quando isolada por tanto tempo, ou de algo muito mais real, muito mais antigo e malévolo que habitava as sombras daquelas terras ancestrais, esperando para se manifestar. Meu sono se tornou fragmentado, povoado por pesadelos vívidos de olhos me observando da escuridão, de sussurros chamando meu nome de longe, de silhuetas se movendo entre as árvores retorcidas, me puxando para um abismo de desespero que parecia real demais para ser apenas um sonho perturbador. Eu tentava me convencer de que era a solidão esmagadora, a vastidão e o isolamento prolongado do campo, me pregando peças que minha mente, exausta e sobrecarregada, estava criando fantasmas onde só havia o vento e os sons naturais da noite selvagem. Mas a lógica fria e racional não conseguia acalmar o batimento acelerado e descompassado do meu coração, nem a tensão constante que apertava meu peito como um nó, uma angústia que se recusava a me abandonar. Numa noite em particular, uma daquelas noites sem lua, o gerador da fazenda falhou de repente, mergulhando tudo numa escuridão absoluta e aterradora, um breu tão denso que parecia sugar toda a luz e esperança. Fui obrigado a acender lampiões a querosene, e a luz bruxuleante e amarelada dançava nas paredes, criando sombras disformes e distorcidas que pareciam ganhar vida própria, contorcendo-se e alongando-se como garras famintas, projetando monstros onde antes havia apenas silêncio. Foi então que ouvi, pela primeira vez com total clareza e de forma inconfundível, uma respiração pesada, arrastada, quase sibilante, do lado de fora da casa, tão perto que parecia estar colada na parede de tábuas do meu quarto, dividida apenas por uma fina camada de madeira velha. Seus mugidos se tornaram lamentos desesperados, e eu comecei a encontrar alguns deles com ferimentos estranhos, marcas profundas e dilacerantes que não pareciam obra de predadores conhecidos como onças ou jacarés, mas sim de algo com uma força brutal, antinatural e uma ferocidade que transcendia a lógica animal, algo que rasgava a carne e quebrava os ossos com uma facilidade aterrorizante. Uma noite, enquanto tentava consertar uma cerca que havia sido inexplicavelmente derrubada e partida em vários pedaços, como se uma força descomunal tivesse arrancado os postes do chão com facilidade sobrenatural, ouvi o som inconfundível de galhos secos quebrando logo atrás de mim, um som alto e crocante que ecoou no silêncio da noite. Virei-me bruscamente, a enxada pesada que eu usava como apoio e ferramenta erguida em um gesto instintivo de defesa, meu corpo em alerta máximo, mas não havia absolutamente nada, apenas a escuridão densa e sufocante da noite, uma escuridão que parecia respirar e observar cada um dos meus movimentos. Apenas a sensação inconfundível de que o ar ao meu redor havia se tornado gelado de repente, pesado, como se algo imenso e invisível estivesse ali, bem ao meu lado, me observando de muito perto, tão perto que eu podia sentir o hálito gélido em liga nuca, um hálito que carregava um cheiro indescritível de terra revolvida, de podridão e carne em decomposição, um odor que me revirava o estômago. Eu corri de volta para casa, um pânico cego e incontrolável me impulsionando, cada fibra do meu ser gritando por sobrevivência, trancando tudo novamente, empilhando o pouco mobiliário que havia contra as portas, numa desesperada tentativa de ganhar tempo, de adiar o inevitável. A fazenda, que antes fora um refúgio de paz, se transformou numa prisão claustrofóbica e assustadora, e eu, seu único refém, aguardando o inevitável. A cada noite que caía, com sua escuridão avassaladora, os arranhões na madeira da varanda ficavam mais audíveis, mais insistentes, mais profundos, como unhas longas e afiadas tentando encontrar uma brecha para entrar, para alcançar o que quer que estivesse ali dentro, me esperando pacientemente, se deleitando com o meu medo crescente e desesperador. O terror atingiu o ápice absoluto numa madrugada que parecia não ter fim, quando os animais no celeiro, a pouquíssimos metros da casa principal, começaram a gritar com uma intensidade que eu jamais ouvira antes. Não eram mugidos normais de desconforto ou relinchos comuns de cavalos assustados, eram berros de pura agonia e pavor inominável, gritos que pareciam rasgar a própria alma, cortando a noite pantaneira como facas afiadas rasgando um tecido velho, preenchendo o ar com uma sinfonia de desespero que me gelava até os ossos. Corri para a janela do quarto que dava para os fundos da propriedade, o coração batendo descompassadamente contra as costelas, um tambor frenético e ensurdecedor em meu peito, a garganta seca e a boca amarga de medo. Escondi-me, espiando através de uma fresta minúscula numa tábua velha e carcomida que eu havia deixado um pouco frouxa, meus olhos arregalados, tentando discernir algo no breu.
A luz bruxuleante e fraca da lanterna à bateria que eu tinha deixado acesa no curral, numa vã e inútil tentativa de afastar o que quer que fosse, revelava uma cena que minha mente se recusa terminantemente a processar por completo até hoje, uma imagem que se gravou em minha retina como um pesadelo vivo. Uma figura alta, desproporcional, disforme e grotesca, algo que se movia com uma lentidão perturbadora e antinatural, uma massa de sombras que parecia mais escura que a própria noite, pairava sobre os animais, que agora estavam estranhamente silenciosos, petrificados e aterrorizados demais para emitir qualquer som, imóveis como estátuas de pavor. Não era um homem, eu sabia disso com uma certeza gélida que me perfurava o peito. Não era um bicho conhecido, nada que a natureza pudesse ter criado. Tinha uma silhueta que parecia absorver a pouca luz ambiente, um abismo de escuridão que se movia com uma intenção palpável, um propósito sinistro e faminto, uma fome que eu sentia que era direcionada a mim. Os berros cessaram abruptamente, substituídos por um silêncio pesado e oco que ecoava na minha cabeça, enquanto a criatura, lentamente, virava-se, a cabeça se inclinando num ângulo impossível, diretamente na minha direção, como se soubesse exatamente onde eu estava escondido. Embora eu não pudesse ver seus olhos na penumbra densa e traiçoeira, eu senti o peso de seu olhar sobre mim, um vazio gélido e insondável que perfurava a madeira da casa e parecia atravessar diretamente a minha alma, revirando-a e expondo todos os meus medos mais profundos. Eu recuei da janela, tropeçando nos meus próprios pés, o desespero e o pânico mais primitivo me dominando completamente, cegando-me, a razão se desfazendo em terror puro. Senti um arrepio gélido e paralisante percorrer toda a minha espinha, e o cheiro nauseabundo de terra úmida misturado com algo inexplicavelmente morto e fétido, um cheiro de sepulcro e de podridão profunda, invadiu minhas narinas, sufocando-me, roubando meu ar. O som de passos pesados, ritmados e lentos, começou a se aproximar da casa, vindo da direção do celeiro. Cada passo era uma martelada surda no meu peito, um aviso sinistro e irrefutável de que o que quer que fosse, aquela coisa indescritível e abominável, estava vindo me buscar. E eu estava ali, completamente sozinho, a incontáveis quilômetros de qualquer ajuda ou vestígio de civilidade, preso naquela fazenda condenada, sem chance de fuga, aguardando o inevitável fim, o que quer que ele fosse, sentindo o terror me consumir por inteiro, sabendo que não havia esperança de salvação. A última coisa que ouvi, antes de um ranger alto na porta da frente, foi o choro abafado de um dos meus cães, vindo do lado de fora, antes que o som fosse abruptamente cortado, deixando apenas o som dos passos arrastados, cada vez mais próximos, cada vez mais dentro da casa, vindo em minha direção. Meu nome é João. Foi em meados dos anos 90, num verão implacável que castigava com uma seca inclemente o Pantanal sul-mato-grossense, que aquela série de eventos pavorosos se desenrolou, gravando-se na minha memória como uma cicatriz profunda e nunca sarada. Eu estava sozinho, encarregado de cuidar da vasta e desolada fazenda de criação de gado do meu pai, um pedaço de terra tão vasto e remoto que a poeira levantada por algum carro distante na estrada de terra era a única evidência de vida humana por dias, às vezes semanas a fio. Aquele lugar, já naturalmente melancólico, parecia ter sugado para si toda a alegria, deixando apenas um silêncio pesado e uma escuridão sem precedentes que se abatia sobre nós a cada crepúsculo. As noites ali eram um abismo de breu, um manto opressor que não apenas engolia as estrelas mais distantes, mas também parecia sufocar a própria alma da gente, deixando um vazio gelado no peito. O silêncio, que em outros tempos me trazia paz e a promessa de descanso, agora se convertia numa ameaça palpável, pontuado apenas pelo farfalhar seco e quase sibilante das folhas das palmeiras buritis, batidas por um vento morno e constante, e pelo coaçar monótono, quase ritmado, dos sapos da lagoa distante, um som que, com o passar das horas na solidão, começou a soar menos como um simples ruído natural e mais como um lamento persistente, quase um chamado sombrio vindo das profundezas da noite. Os dias traziam um calor sufocante e pegajoso, que fazia a pele grudar na roupa e o ar parecer denso, mas as noites, ironicamente, traziam consigo um frio inexplicável e insidioso, um arrepio que não vinha da temperatura ambiente, mas de uma sensação interna, das entranhas daquela casa antiga que parecia respirar um segredo adormecido, algo ancestral e maligno, os cachorros da fazenda, que em tempos normais eram ferozes guardiões, donos de latidos poderosos e estridentes, andavam misteriosamente quietos,
com os rabos curvados entre as pernas e os olhos invariavelmente fixos nas sombras mais densas, latindo para o nada absoluto, ou para algo que só eles, com sua percepção aguçada, podiam discernir na vasta e ameaçadora escuridão que nos cercava, e essa mudança abrupta em seu comportamento habitual me causava um desconforto profundo, quase insuportável, um medo visceral que eu não conseguia nomear, mas que já me apertava o peito a cada pôr do sol, me deixando com a sensação inescapável de que não estávamos mais verdadeiramente sozinhos naquele ermo abandonado, que uma presença antiga e malevolente havia despertado do sono profundo da terra, reclamando seu espaço. Com o passar lento e agonizante dos dias, a estranha quietude inicial dos animais da fazenda metamorfoseou-se em uma agitação contida e palpável, um nervosismo latente que prenunciava algo terrível. Os bois confinados no curral, criaturas de hábitos tão previsíveis, passaram a mugir baixo e incessantemente durante toda a noite, um lamento contínuo e desesperado que nunca antes, em todos os meus anos na fazenda, eu tinha ouvido, um som que parecia carregar em si a agonia de 1000 almas. Os cavalos, animais naturalmente robustos e cheios de vitalidade, presos no velho estábulo de madeira, relinchavam sem parar e batiam as patas com uma fúria descontrolada no chão de terra batida, como se estivessem aterrorizados por um predador invisível, uma ameaça que só seus instintos primitivos podiam captar na penumbra fria. Eu passei as noites subsequentes em um estado de vigília constante, em claro, sentado na varanda rangente, com a velha espingarda de chumbo repousando pesadamente no colo, seus canos frios me oferecendo uma frágil esperança de proteção, enquanto minha mente trabalhava freneticamente, tentando em vão encontrar uma explicação lógica, uma racionalização para o turbilhão de acontecimentos que invadia nossa rotina. Seria o vento pregando peças cruéis na minha imaginação exausta, ou a solidão implacável corroendo lentamente minha mente, ou talvez, e eu me agarrava a essa ideia com desespero, algum animal selvagem comum rondando a propriedade, um lobo-guará solitário, ou uma onça faminta e ousada. Mas os sons eram o que mais me atormentava, o que me impedia de qualquer paz. Estalidos secos e nítidos vinham do telhado de telhas velhas, soando exatamente como galhos secos quebrando sob um peso, mas não havia árvores próximas o suficiente, nem mesmo uma única, para causarem tal barulho na imensidão do céu aberto. Em seguida, ouvia arranhões distintos na parede externa do meu quarto, suaves e hesitantes a princípio, depois mais insistentes e ritmados, como unhas compridas raspando e sulcando a madeira velha e ressequida. Eu me levantava, o coração batendo desenfreado no peito. Acendia a lamparina a querosene com as mãos trêmulas, mas nunca encontrava absolutamente nada, apenas a escuridão densa e impenetrável que parecia se fechar ainda mais ao redor da casa. E um silêncio absoluto que se instalava instantaneamente assim que eu fazia qualquer movimento, um silêncio sepulcral que parecia zombar da minha busca inútil, da minha fé em explicações terrestres. A cada noite que se seguia, a sensação de estar sendo observado crescia exponencialmente, um formigamento incômodo na nuca, a impressão vívida de olhos invisíveis e frios perfurando minha pele, me medindo, me avaliando com uma paciência assustadora, aguardando o momento exato e propício para se manifestar de forma inegável. Aquele medo insidioso, que antes era uma semente de apreensão, germinou e cresceu, transformando-se em um pânico silencioso e onipresente que me consumia por inteiro, roubando-me o sono e a sanidade. Eu comecei a adotar o hábito de dormir com a lamparina acesa, ignorando completamente o desperdício de querosene precioso. A luz bruxuleante e amarelada me oferecia uma falsa e tênue sensação de segurança contra o breu monumental que se agigantava do lado de fora das janelas embaçadas pelo sereno da madrugada, um breu que parecia vivo, respirando. Numa noite em particular, uma das mais aterrorizantes de todas, a lua estava completamente oculta por nuvens pesadas e carregadas, e o vento, que antes apenas farfalhava, agora uivava como um espírito atormentado nas frestas e rachaduras da velha casa, um lamento sobrenatural que arrepiaria os pelos de qualquer um. Naquela noite, os ruídos, que antes eram meros presságios, se tornaram insuportáveis, impossíveis de ignorar ou racionalizar. Não eram mais arranhões distantes ou estalidos aleatórios, mas passos pesados e lentos, arrastando-se de forma inconfundível pela varanda de tábuas de madeira, vindo da direção do velho poço seco, um lugar abandonado e esquecido onde ninguém se aventurava há décadas. Meu coração disparou no peito com uma força descomunal, batendo tão forte que eu podia senti-lo vibrar dolorosamente nas minhas costelas, e o suor frio e pegajoso escorria incessantemente pela minha testa, embaçando minha visão.
enquanto eu segurava a espingarda com as mãos trêmulas e encharcadas, os nós dos dedos brancos de tanta força. A respiração ofegante e gutural que eu ouvia não era a minha, não podia ser. Ela vinha de algum lugar próximo, um som rouco e arrastado, como alguém com a garganta ferida lutando desesperadamente para puxar o ar, um som de puro esforço e agonia, mas sem nada de humano. Eu forcei os olhos, que ardiam pela falta de sono e pelo medo, para o escuro absoluto além da janela, tentando em vão enxergar através do véu impenetrável da noite, buscando qualquer indício, qualquer forma. Foi então, num lapso de fração de segundo, que eu vi. Ou, pelo menos, pensei ter visto, pois a memória ainda me trai com sua surrealidade. Uma silhueta alta, distorcida e inexplicavelmente esguia, mais escura do que a própria noite que a circundava, pairando por um instante à beira do alpendre, um vulto desumano que parecia sugar a pouca e frágil luz que ousava existir, um vazio que tinha forma. O ar na sala se tornou subitamente gélido, um frio cortante que atravessava minhas roupas e alcançava a pele mesmo em meio àquele calor pantaneiro opressor, um frio que trazia consigo o cheiro inconfundível de terra molhada e algo mais, algo pútrido, rançoso e doce ao mesmo tempo, como carne em decomposição avançada, um odor que me revirou o estômago. Eu não pude conter o terror. Gritei, um grito estrangulado e rouco que mal conseguiu sair da minha garganta seca e travada, um som que se perdeu instantaneamente na imensidão da fazenda deserta, engolido pela noite faminta, e disparei a velha espingarda na direção daquele vulto horripilante, mais por um instinto primal de autopreservação do que por qualquer mira consciente. A explosão ensurdecedora ecoando por todo o quarto, reverberando nas paredes e na minha própria mente. O recuo violento da arma me jogou para trás com força, derrubando a lamparina que, ao cair, se apagou completamente, mergulhando o quarto num negrume absoluto e impiedoso, uma escuridão tão densa que parecia querer me consumir. Eu ouvi um baque pesado na varanda, um som surdo e grotesco que fez o chão tremer levemente, seguido de um silêncio mortal e absoluto, um silêncio que, paradoxalmente, era ainda mais aterrorizante e opressor do que os ruídos anteriores que haviam me atormentado. O cheiro pútrido e nauseabundo se intensificou a ponto de se tornar quase físico, tornando o ar irrespirável e queimando minhas narinas, me provocando ânsia de vômito. Eu fiquei ali, encolhido no chão frio e sujo, tremendo incontrolavelmente, um boneco de carne e osso paralisado pelo terror mais puro e absoluto que já havia sentido em toda a minha miserável vida, incapaz de me mover, de pensar, de qualquer coisa que não fosse aterrorizada e esperançosa imobilidade. Esperei por horas, talvez a noite inteira, agarrado à arma descarregada como se ela fosse a última âncora à minha sanidade, os olhos fixos na porta velha de madeira que parecia uma barreira ridiculamente frágil contra o mal que eu tinha acabado de testemunhar com meus próprios olhos, ou com a minha própria mente enlouquecida. Quando os primeiros e pálidos raios do sol começaram a despontar no horizonte, tingindo o céu de tons cinzentos e roxos, cores de um novo pesadelo, e o canto hesitante dos pássaros rompeu a quietude opressiva da madrugada, eu finalmente me atrevi a levantar, cada movimento um esforço hercúleo. Abri a porta da varanda devagar, o coração ainda batendo descompassado e dolorido no peito, cada batida um lembrete do que havia acontecido. Não havia absolutamente nada. Nem marcas de tiro na madeira, nem vestígios daquela presença horripilante, nada que indicasse o que eu havia visto. Apenas o baque seco e ritmado do vento balançando a porta carcomida do poço abandonado e o rastro persistente de um cheiro nauseabundo que ainda pairava no ar úmido da madrugada. Um lembrete cruel e eterno daquela noite infernal. Eu fugi da fazenda no dia seguinte, sem olhar para trás, sem levar nada além das minhas roupas do corpo e da memória torturante, e jurei a mim mesmo que nunca mais retornaria àquele lugar amaldiçoado. O que quer que tenha sido aquilo, ainda está lá, esperando no breu do Pantanal, e talvez esperando por mim. Meu nome é João, e a história que estou prestes a lhes contar é a razão pela qual meus olhos carregam uma sombra perpétua e meu coração pulsa com um ritmo acelerado mesmo nos momentos de aparente calma. Essa sombria e gélida saga aconteceu em uma fazenda centenária, encravada nas profundezas da Serra Gaúcha, no inverno rigoroso de 2008, um ano que se gravou na minha alma com o frio cortante do ar e a escuridão sem fim das noites. Eu havia assumido a propriedade após o falecimento abrupto de meu avô, um homem recluso, de poucas palavras e olhar sempre distante, que viveu e morreu naquelas terras isoladas,
envolvido por um silêncio que parecia carregar os ecos de séculos de segredos e lamentos. A fazenda, com seus casarões de pedra fria e madeira escura, envelhecida pelo implacável passar do tempo, ostentava uma arquitetura que contava histórias de gerações passadas, mas que agora, sob minha percepção alterada, parecia apenas guardar vestígios de presenças que se recusavam a partir. Ela ficava incrustada em meio a vales profundos e densos, cercada por montanhas que se erguiam como sentinelas silenciosas e impenetráveis, cujos picos nebulosos pareciam sussurrar lendas antigas e esquecidas com o sopro cortante e melancólico do vento. A estrada de chão batido, uma via tortuosa e quase intransitável mesmo em dias ensolarados, era a única ligação precária com o mundo lá fora, uma artéria frágil que se desfazia por completo a cada nevasca intensa ou tempestade de chuva gelada, cortando-nos de qualquer vestígio de civilização, de qualquer esperança de ajuda ou de contato humano. Naquela época, a solidão não era apenas uma condição geográfica, era minha única e constante companhia, uma solidão que pesava sobre mim como uma rocha, quase palpável, que se aprofundava inexoravelmente à medida que o sol esmaecia em um brilho pálido e se punha por trás dos picos escarpados, transformando o horizonte em uma tela de tons cinzentos e roxos, premonitoriamente fúnebres. Eu, um homem de 40 e poucos anos, com os pés firmemente plantados na terra e uma mente prática, nunca fui de acreditar em contos de assombração ou em superstições antigas, sempre focado na lida diária da fazenda e no sustento árduo que a terra prometia. No entanto, a atmosfera daquele lugar era inegavelmente diferente, saturada por uma quietude opressiva que beirava o sobrenatural, uma sensação de que o ar ao meu redor era mais denso, carregado de uma energia latente. O vento, um companheiro constante e espectral, uivava através das frestas das janelas e portas mal vedadas, um lamento contínuo e rouco que parecia carregar vozes indistintas, sussurros sem forma que se misturavam ao ranger da madeira antiga da casa, aos gemidos da estrutura sob o frio. As sombras se alongavam, dançando e distorcendo as formas familiares dos móveis e objetos, transformando o que deveria ser o aconchego protetor da casa em um cenário lúgubre, saído de um pesadelo silencioso, onde cada objeto parecia ganhar vida própria e intenções sombrias. Eu sentia, com uma clareza perturbadora que me gelava os ossos e me fazia prender a respiração, que não estava verdadeiramente sozinho ali, que olhos invisíveis e antigos me seguiam em cada cômodo, a cada passo, cada movimento, perscrutando minha alma com uma curiosidade antiga e malévola. A escuridão parecia ter uma textura, um peso próprio, e a cada ruído estranho, por mais insignificante que fosse, eu me via paralisado, tentando identificar a origem, o que era real e o que era a macabra ilusão que a fazenda tecia em torno de mim. Era como se a própria terra estivesse viva e respirando junto comigo. Os primeiros sinais vieram sutis, quase como cochichos na beirada da percepção, instantes fugazes que eu teimava em atribuir ao cansaço extremo ou à imaginação já sobrecarregada pela solidão prolongada. Era o ruçar persistente de um galho na janela do quarto, um som constante e irritante, em noites de calmaria absoluta, quando nenhuma brisa ousava perturbar a quietude opressiva da fazenda. Mas não havia árvore tão próxima à janela. Ou o estalo seco e alto de tábuas no andar de cima, um som nítido, pesado e proposital, inconfundível, que vinha da área do sótano, quando eu estava completamente certo de ser o único ser vivo na imensa e fria estrutura da casa. O gado no celeiro, normalmente plácido e rítmico em sua mastigação noturna, começou a se agitar de forma incomum, mugindo incessantemente para o vazio escuro do estábulo, seus olhos leitosos e dilatados fixos em pontos invisíveis na penumbra, como se vissem algo que eu era incapaz de perceber. Os cães de guarda, que antes eram alertas e ferozes, latindo para qualquer som estranho ou animal selvagem que se aproximasse da propriedade, passavam as noites encolhidos nos seus cantos, tremendo e rosnando para sombras que eu não conseguia ver, um terror silencioso e primal que os paralisava, impedindo-os até de comer. Eu tentava racionalizar cada evento, cada som, cada comportamento estranho dos animais, atribuindo os ruídos ao assentamento natural da madeira velha que gemia sob o peso do tempo, à ação do vento frio que se infiltrava nas rachaduras da estrutura, ou à minha própria mente, talvez já sobrecarregada pela solidão e pelo trabalho árduo e incessante da terra. Mas havia algo mais, uma presença fria, insistente e indesejável que parecia me seguir, espreitando nas sombras profundas do corredor, nas curvas escuras da escadaria, ou nas margens escuras e impenetráveis da floresta densa que cercava a propriedade,
Uma sensação constante e arrepiante de ser vigiado que arrepiava os pelos da nuca e fazia minha pele formigar. À noite, a escuridão rural era absoluta, um manto pesado e opressor que engolia qualquer resquício de luz que eu tentasse criar, um vazio profundo que parecia expandir-se para além das janelas, invadindo os cantos mais remotos e esquecidos da casa, transformando-a em um labirinto de sombras. Eu me via constantemente acendendo mais lampiões, ligando cada luz da casa, até mesmo aquelas que eu nunca usava, na vã e desesperada tentativa de afastar a sensação de estar sob um escrutínio invisível e implacável, de que algo espreitava em cada sombra que a luz não alcançava. A cada crepitar do fogo na lareira, que antes era um som reconfortante, agora eu esperava ouvir algo além, um som que não pertencia à rotina da fazenda, um suspiro arrastado e pesado, um arrastar de passos pesados no andar de cima, ou o som de algo batendo nas paredes. Essa expectativa constante me mantinha em um estado de alerta permanente, com os nervos à flor da pele, cada músculo tenso pela antecipação de um terror que eu não conseguia nomear, mas que sentia em cada fibra do meu ser, um pressentimento de algo antigo e malévolo que havia despertado. O cheiro de terra úmida e mofo, antes familiar, agora parecia ter uma nota estranha, quase metálica, pairando no ar. Uma noite, particularmente sombria e gélida, mais escura do que qualquer outra que eu já havia presenciado na fazenda, o uivo do vento se tornou mais agudo, um lamento estridente e quase humano, que parecia vir de uma garganta aflita e profunda, ressoando através dos vales e penetrando a espessa madeira da casa. Eu acordei sobressaltado, o corpo em um sobressalto involuntário, por um barulho distinto e inconfundível vindo do sótão. Não era o rangido habitual da madeira velha se acomodando, nem o farfalhar de algum animal noturno. Era um arrastar pesado e lento, como se algo grande, informe e de massa considerável estivesse sendo movimentado sobre o assoalho de madeira, raspando e gemendo a cada centímetro que avançava, um som que gelava o sangue nas minhas vaias. O coração martelava no meu peito, um tambor descompassado e frenético, preenchendo meus ouvidos com sua batida ensurdecedora, e o suor frio escorria em filetes gelados pela minha testa enquanto eu me forçava a levantar da cama, as pernas pesadas e hesitantes, como se estivessem presas a algo. Cada degrau da escada de madeira antiga rangia sob meu peso, um gemido que se misturava ao meu próprio medo, um teste para minha coragem vacilante que parecia diminuir a cada passo que me aproximava do desconhecido. A porta do sótão, que eu sempre me certificava de deixar trancada com um cadeado enferrujado, pesado e que dava uma sensação de segurança, estava agora entreaberta, revelando uma fenda de escuridão ainda mais densa e impenetrável lá dentro, um abismo de trevas que parecia sugar a pouca luz amarela e fraca que vinha do corredor. O ar lá em cima era incrivelmente pesado, denso e opressor, carregado com um cheiro de mofo e poeira acumulada de décadas. Mas havia algo mais, algo pútrido, adocicado e indescritível, um odor que feria as narinas e revolvia o estômago, como carne em decomposição misturada a algo doce e doentio. Eu acendi a lanterna que segurava com as mãos trêmulas e úmidas. O feixe de luz vacilante tremia em meus dedos, varrendo o espaço empoeirado, revelando caixas velhas empilhadas até o teto, teias de aranha grossas como véus fúnebres e móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas estáticos esperando por algo. Não havia nada fora do lugar aparente, nada que pudesse explicar o som massivo que me despertou e o cheiro nauseabundo, mas a sensação de que algo havia estado ali, algo terrível, antigo e malevolente, era esmagadora, quase como uma pressão física e invisível sobre o meu peito, me sufocando. Ao virar para descer, sentindo meus nervos ao limite da ruptura, a lanterna que antes tremia agora falhou por um instante. A luz bruxulhou em um último suspiro e então se apagou completamente, mergulhando-me em trevas absolutas e ensurdecedoras. Nesse breve, interminável segundo de escuridão total, de silêncio denso e aterrador que parecia engolir todo o som do mundo, eu ouvi. Bem perto do meu ouvido, uma respiração pesada e sibilante, úmida e fria, tão perto que senti seu hálito gélido em minha pele, seguida por um sussurro que parecia vir de dentro da própria madeira da casa, das paredes, do chão, um nome, meu nome, João, distorcido e gutural, um som arrastado, ancestral e cheio de uma malícia inimaginável, que fez meus pelos se arrepiarem por completo e um calafrio glacial percorrer minha espinha até o último fio de cabelo, paralisando-me no terror mais puro e avassalador que eu já havia experimentado em toda a minha existência. Meus músculos travaram, e eu não conseguia nem mesmo gritar, preso naquela escuridão com a voz que me chamava.
Eu despencava a escada abaixo, tropeçando e cambaleando em uma corrida desesperada e cega pela sobrevivência, o pânico mais primordial me impulsionando, cada batida do meu coração um eco do terror. O sussurro gélido, o som do meu nome proferido por aquela voz sobrenatural, ainda ecoava na minha mente, frio, real e inegável, como uma condenação. Corri para o meu quarto, a única parte da casa que parecia oferecer algum refúgio ilusório, e com as mãos trêmulas, mas ágeis pelo medo, trancando a porta com todas as chaves existentes e então, com uma força que eu não sabia que possuía, arrastando uma comoda pesada e uma velha estante de livros para bloquear a entrada, na tentativa vã de criar uma barreira física contra o inexplicável que me espreitava. A respiração ofegante preenchia o silêncio que se seguia, um ritmo frenético que se misturava ao batimento descontrolado do meu próprio coração, pulsando nos meus ouvidos como um tambor de guerra. Passei o resto da madrugada encolhido no canto da cama, os olhos arregalados fitando o teto escuro, os ouvidos atentos a cada rangido da casa que agora parecia viva e consciente da minha agonia, cada sopro do vento que antes uivava e agora parecia gemer, um lamento que tentava arrombar as janelas e portas, como se algo quisesse entrar ou sair. Os cachorros lá fora, meus leais guardiões, uivavam sem parar, um coro desesperado de medo e agonia que espelhava o meu próprio desespero, uma melodia sombria que aterrorizava o campo e se misturava aos sons da noite. Ao amanhecer, a luz pálida e fria do inverno, que espreitava através das cortinas empoeiradas, trouxe um alívio momentâneo, mas a sombra daquela noite, a reverberação daquela voz ancestral e assustadora, nunca mais me abandonou. Os olhos invisíveis da fazenda pareciam me seguir a cada passo, me observando de cada canto escuro, de cada fresta nas paredes, e as noites se tornaram um tormento contínuo de ruídos inexplicáveis, de sussurros fantasmagóricos que pareciam se materializar do ar rarefeito e da constante e opressora sensação de uma presença invisível que se manifestava apenas na escuridão mais profunda, uma forma que se esgueirava pelas sombras. Eu tentei fugir, tentei deixar a propriedade para trás, empacotar minhas poucas coisas e nunca mais olhar para trás, mas sempre havia algo que me puxava de volta, uma força inexplicável e malevolente que me prendia àquelas terras amaldiçoadas, como uma âncora invisível e inescapável que se agarrava à minha alma. E agora, as sombras parecem se alongar um pouco mais a cada dia que passa, tornando-se mais densas, mais escuras, engolindo a luz do dia, e os sussurros não são apenas ouvidos no sótão, mas em cada cômodo da casa, na cozinha onde preparo minhas refeições solitárias, na sala onde tento ler, no meu próprio quarto enquanto tento dormir, cada vez mais próximos, cada vez mais nítidos, formando frases ininteligíveis que parecem prometer um terror ainda maior e mais pessoal. Eu sei, com uma certeza fria e aterradora, que o que vive aqui, o que viveu com meu avô em um segredo velado e agora vive comigo, está se aproximando, e não há mais para onde correr, nem para onde me esconder. A fazenda se tornou minha prisão, meu tormento eterno, e o medo, meu único e perpétuo companheiro, enquanto eu espero o inevitável. Meu nome é João. Lembro-me vividamente daquele inverno implacável de 2007, quando a neblina era tão espessa que parecia um véu úmido e frio abraçando a paisagem, e o vento cortante da Serra Gaúcha era um lamento eterno. Eu estava sozinho, encarregado de uma fazenda centenária, um pedaço de terra esquecido e profundamente imerso nas densas e virgens matas. A propriedade era da família da minha esposa, mas jazia em um silêncio sepulcral há décadas, visitada apenas por esporádicos e quase etéreos casairos que viviam em um anexo distante e raramente eram vistos. Minha missão era prosaica, uma inspeção de rotina, alimentar os poucos animais que ainda pastavam por ali e preparar o lugar para uma iminente e distante venda. Eu, um homem de terra, de pés fincados no chão e alma cética, nunca dei ouvidos a contos de assombração. O cheiro de terra úmida, de mato molhado, de madeira envelhecida pelo tempo, era meu conforto. Mas a fazenda era diferente. Desde o primeiro momento em que a velha caminhonete rangeu pelos portões enferrujados, senti um peso, uma densidade no ar que não era apenas poeira ou abandono. Era uma quietude que gritava, uma atmosfera de expectativa sombria, como se algo estivesse apenas adormecido, aguardando. A casa grande, com suas paredes de pedra úmida e musgosa, as telhas quebradas que permitiam a entrada de filetes de umidade, parecia um monstro adormecido, uma sentinela sombria daquele vale esquecido. As janelas,
com seus vidros embaçados e sujos, eram olhos sem pálpebras, observando o tempo passar. O uvo constante do vento gelado da serra chicoteava as paredes e os caixilhos de madeira carcomida, transformando o silêncio em um choramingar incessante que ecoava pelos cômodos vazios, subindo e descendo pelos corredores escuros. A escuridão, no campo, não é a mesma da cidade. Ela é absoluta, voraz, uma criatura faminta que engole a luz com uma intensidade assustadora. Naquelas noites sem lua, sob a copa densa das araucárias milenares, eu era engolido por um negror tão profundo que as minhas mãos, a poucos centímetros dos meus olhos, desapareciam completamente. A distância para qualquer sinal de civilização era medida em horas de tortuosas estradas de chão batido, e o sinal de celular era um mito, uma lembrança distante de um mundo que parecia não existir mais. Eu estava sozinho, irrefutavelmente sozinho, e a cada rangido do assoalho de madeira, a cada estalo vindo de um sótão que eu ainda não ousava explorar, a sensação insidiosa de que eu não estava de fato sozinho começava a me corroer, um calafrio que se infiltrava na minha pele, ignorando o calor da lareira crepitante. Os primeiros dias foram um teste de resistência. Tentava me habituar àquele silêncio ensurdecedor, que só era interrompido pelos batimentos descompassados do meu próprio coração e pelo arrastar dos meus passos nos assoalhos que gemiam sob o meu peso. Cada som parecia amplificado, distorcido, como se houvesse uma réplica exata e sombria de mim mesmo, logo atrás, ecoando cada movimento em um dueto macabro e invisível. Eu tentava racionalizar, atribuir tudo à fadiga, à velhice da casa, à minha imaginação exacerbada pelo isolamento, mas a ansiedade crescia como uma erva daninha venenosa, estrangulando qualquer vestígio de lógica ou sanidade que ainda me restava. O medo, antes um sussurro distante, agora começava a respirar em meu pescoço, quente e fétido. A cada dia que se esvaía para a escuridão da noite, a estranheza do lugar se aprofundava, assumindo contornos cada vez mais nítidos e ameaçadores. Os cavalos no pasto, animais que antes eram a imagem da placidez e acostumados com a minha presença e com os ritmos da fazenda, começaram a apresentar um comportamento perturbador. Relinchavam sem motivo aparente, empinavam as patas dianteiras em um frenesi irracional, seus olhos arregalados e injetados de pavor fixos em pontos vazios da mata densa ou nas sombras alongadas e distorcidas que as araucárias retorcidas projetavam ao entardecer, quando o sol se punha com uma pressa quase sobrenatural. Os cães de guarda que eu havia trazido comigo, dois vira-latas robustos e corajosos que nunca antes haviam mostrado qualquer sinal de medo, passaram a se encolher nas casinhas de madeira, uivando baixinho e com o rabo firmemente entre as pernas, recusando-se categoricamente a sair para o pátio depois que a noite caía. Eu os via tremer incontrolavelmente, farejar o ar com uma urgência desesperada, e então recuar com um gemido abafado, como se houvessem sentido a presença de um predador invisível, algo que escapava completamente aos meus próprios sentidos obtusos e limitados. Eles não viam, mas sentiam, e esse conhecimento me perfurava como 1000 agulhas geladas. À noite, a casa ganhava uma vida própria, uma respiração pesada e antiga. Sons de passos arrastados, pesados, lentos e deliberados, pareciam vir diretamente do andar de cima, onde os quartos permaneciam lacrados e cobertos por lençóis empoeirados, fantasmas silenciosos de vidas passadas. Eu me pegava paralisado no meio da sala, a faca de cozinha firmemente empunhada na mão trêmula, o coração martelando contra as costelas com uma força brutal, ouvindo atentamente cada estalo, cada ranger, cada sussurro da madeira velha. Não era o vento, não eram os animais selvagens da mata, não eram os assentamentos da estrutura, era algo mais cadenciado, mais intencional, mais vivo. Em uma ocasião, enquanto me dirigia à cozinha para um copo d'água, jurei ter ouvido um sussurro grave e gutural vindo do corredor escuro, um murmúrio quase inaudível que parecia emergir das próprias sombras, mas que ressoava com uma frieza que me fez congelar até os ossos, paralisando cada músculo do meu corpo. Acendi todas as luzes que a precária instalação elétrica permitia, inundando os cômodos com uma luz amarelada e fraca, tentando em vão afastar as sombras que dançavam nos cantos, mas elas pareciam se adensar, se solidificar, transformando-se em formas disformes e ameaçadoras à minha visão periférica, logo além do meu alcance visual direto. A madeira da lareira crepitava,
As chamas dançavam em um espetáculo hipnotizante, mas o calor por elas gerado não conseguia dissipar o frio penetrante que se infiltrava pelas paredes, uma friagem que parecia emanar de dentro da própria casa, de sua essência. Eu comecei a evitar o sótão, aquele lugar úmido, escuro e esquecido, embora sentisse uma atração mórbida por ele, uma curiosidade perversa. A sensação de estar sendo observado tornou-se constante, um peso invisível e opressor sobre os meus ombros, um par de olhos famintos e insaciáveis que me seguiam por cada cômodo, que espreitavam pelas frestas das janelas embaçadas, que se escondiam nas profundezas escuras do poço desativado no quintal, que emergiam das sombras dançantes da lareira. Eu sentia cada movimento meu sendo registrado, analisado, e a ideia de que eu era apenas uma peça em um jogo sinistro se tornava cada vez mais real e opressora, transformando minha rotina em uma vigília constante e aterrorizante. A noite mais terrível chegou com uma tempestade de inverno que varreu a serra, derrubando árvores, cortando a energia e mergulhando a fazenda em um breu total e absoluto, um negror que sugava a alma. O vento uivava como uma matilha de lobos famintos à minha porta, e a chuva batia contra as janelas com a fúria de 1000 tambores de guerra. Eu estava no andar de baixo, na sala principal, tentando reacender a lareira com as últimas toras de madeira úmida, quando ouvi. Não eram os passos arrastados de antes, nem os sussurros distantes. Era um som diferente, mais próximo, mais íntimo. Um estalo seco, vindo do patamar da escada principal, seguido por um arrastar pesado, como se algo enorme e disforme estivesse sendo puxado pelos degraus, com uma dificuldade agonizante. Prendia a respiração, cada fibra do meu ser em alerta máximo, o suor frio escorrendo pela minha testa, misturando-se com a fuligem. A lanterna de mão, minha única fonte de luz na escuridão opressora, tremia nas minhas mãos, projetando sombras fantasmagóricas nas paredes, distorcendo os móveis antigos em figuras grotescas. O arrastar parou por um instante, e então, um gemido. Não um gemido humano, mas algo mais primal, mais profundo, como o lamento de uma criatura presa e sofrendo. Um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Um cheiro pesado e fétido, de terra molhada misturada com algo que eu só poderia descrever como carne podre e mofo antigo, começou a impregnar o ar, sufocando-me. Eu cobri a boca e o nariz com a manga da camisa, mas o odor era persistente, invadia cada célula do meu corpo, me nauseando. A lanterna, tremendo violentamente, dançou sobre a escuridão da escada, e por um instante fugaz, eu vi. Ou pensei ter visto. Uma sombra, não uma sombra comum, mas uma densidade maior do que a escuridão ao redor, uma massa informe e alongada que parecia se contorcer sobre o terceiro degrau. Não tinha rosto, não tinha membros definidos, era apenas uma mancha de negrume mais profundo, uma entidade disforme que absorvia a pouca luz da lanterna. Meus olhos doíam na tentativa desesperada de focar, de dar sentido àquela aberração, mas ela parecia desafiar a lógica da visão. A minha mente gritava para correr, para fugir daquela casa que agora parecia uma tumba viva, mas os meus pés estavam pregados ao chão, paralisados pelo terror mais puro e absoluto que eu já havia experimentado. O coração batia tão forte que eu sentia o sangue pulsando nas minhas têmporas, nos meus ouvidos. A respiração se tornou ofegante, superficial, quase inexistente. Eu estava preso, encurralado, um espectador aterrorizado do meu próprio pesadelo. A sensação de estar sendo observado não era mais um mero sentimento, era uma certeza opressora, a certeza de que algo ali me via, me queria, estava se movendo, lentamente, em minha direção. O gemido se repetiu, desta vez com uma nota de fúria contida, e o arrastar recomeçou, mais perto, mais distinto, o som de algo pesado e úmido raspando contra a madeira envelhecida da escada. Cada milímetro da minha pele formigava, os pelos se arrepiaram, e um frio insuportável tomou conta de mim, um frio que vinha de dentro, não do inverno. Eu estava à beira de um colapso, a sanidade pendurada por um fio tênue e prestes a se romper. O pânico finalmente explodiu em mim, rompendo as amarras da minha paralisia. Com um grito abafado que se perdeu no rugido do vento, eu me virei e corri. Não para a porta da frente, que parecia a quilômetros de distância na escuridão sufocante, mas para os fundos da casa, para uma pequena janela na lavanderia que eu sabia que estava destravada. As tábuas do assoalho gemiam sob meus pés,
e cada passo meu era um som estrondoso na quietude aterrorizante que agora envolvia a criatura na escada. Eu podia sentir a presença dela atrás de mim, uma sombra fria e pesada que me perseguia, não com velocidade, mas com uma implacável e inexorável certeza. O cheiro fétido se intensificou, enchendo meus pulmões, queimando minhas narinas, me fazendo tossir convulsivamente. Meus olhos, embora ajustados à escuridão, não ousavam olhar para trás. Eu apenas corria, impulsionado pelo medo mais primitivo, a adrenalina bombeando loucamente em minhas veias. Cheguei à lavanderia, tropecei nas cestas de roupa suja e me joguei contra a janela, quebrando o vidro com um baque surdo, a moldura de madeira se estilhaçando sob o impacto do meu corpo desesperado. Não sentia a dor dos cortes superficiais em meus braços e rosto. A única coisa que importava era escapar, sair daquela casa que se tornara um pesadelo tangível. Eu me espremi pela abertura, raspando a pele, caindo de bruços na grama fria e encharcada da noite. Levantei-me cambaleante, o corpo dolorido, e corri, sem direção, em direção à mata escura, longe daquele inferno. O vento gelado fustigava meu rosto, a chuva me cegava, mas eu não parei. Corri através do breu, ouvindo apenas o som da minha própria respiração ofegante e o bater descompassado do meu coração. Não olhei para trás. Não ousei. Mas mesmo enquanto meus pés batiam na terra úmida e os galhos das árvores me chicoteavam, eu podia sentir. Sim, eu sentia. Não era um som, não era uma visão, era uma percepção gélida, uma consciência arrepiante de que algo estava lá, me observando da escuridão da casa, seus olhos invisíveis fixos em minha fuga desesperada. A criatura da fazenda centenária não me deu caça. Não precisava. Ela sabia que eu levaria o medo dela comigo, para sempre. Ela apenas observava, paciente, esperando o próximo incauto, o próximo visitante que se atreveria a perturbar o sono daquela fazenda amaldiçoada na Serra Gaúcha. E eu nunca mais pisei naquela terra. Meu nome é Lucas. A história que vou contar, uma lembrança gélida que ainda me persegue nas noites mais escuras e silenciosas, aconteceu em meados de 2012, em um antigo sítio de extração de madeira, um pedaço de terra esquecido no coração do norte do Mato Grosso, uma região tão remota e selvagem que o próprio conceito de civilização parecia ter sido obliterado, engolido pela imensidão sufocante, quase palpável, da mata fechada e virgem que se estendia até onde a vista alcançava, um verde impenetrável e ameaçador. Eu, um jovem um tanto ingênuo e com a leveza de quem ainda não conheceu o peso esmagador da verdadeira solidão e do desamparo, tinha aceitado o trabalho, por um tempo que se tornaria indefinido, de cuidar daquela propriedade isolada, enquanto o dono, um velho taciturno e de poucas palavras que eu mal conhecia de passagens rápidas pela cidade, se recuperava de uma cirurgia complexa e delicada na capital, a centenas e centenas de quilômetros de distância, numa jornada que parecia impossível de ser percorrida de volta. O lugar era, por si só, um labirinto verde e imponente de árvores altíssimas, centenárias, com troncos retorcidos e galhos que se entrelaçavam como dedos esqueléticos, e o casebre, feito de madeira escura e envelhecida pelo sol inclemente e pelas chuvas torrenciais, rangia num lamento contínuo e fantasmagórico a cada sopro mais forte de vento, como se a própria casa estivesse viva e gemendo de dor, afundada numa solidão tão densa e profunda que era quase possível tocá-la com as mãos, sentir seu frio penetrar a pele. Os dias eram interminavelmente quentes, úmidos e abafados, preenchidos apenas pelo zumbido incessante, quase ensurdecedor, dos inúmeros insetos da floresta e pelo canto monótono, hipnótico e repetitivo das cigarras que pareciam nunca se calar, um pano de fundo constante para a minha crescente inquietação. Mas era quando o sol, um disco vermelho e cansado, começava a sua descida lenta no horizonte, tingindo o céu de um laranja doentio e de tons purpúreos, mergulhando tudo ao redor em um breu denso, absoluto e impiedoso, que a verdadeira e assustadora atmosfera do sítio se revelava em toda a sua crueza e malevolência, um espetáculo noturno de sombras e medos. A escuridão ali não era simplesmente a ausência de luz, era algo diferente de tudo que eu já havia experimentado em minha vida urbana. Era algo que parecia ter peso, uma presença opressora e palpável que se infiltrava pelas minúsculas frastas das janelas e pelas tábuas soltas do assoalho, envolvendo a casa como um manto gélido, pegajoso e sufocante, roubando o ar dos meus pulmões e o calor do meu corpo.
As noites eram longas, eternas e claustrofóbicas, e o silêncio profundo que antes parecia um convite à paz e ao descanso, transformava-se num palco sombrio e macabro para uma orquestra de sons distorcidos e inexplicáveis, vozes sussurradas, quase como lamentos, que o vento parecia carregar entre as folhagens farfalhantes das árvores, estalos secos e repetitivos que definitivamente não vinham de galhos secos quebrando sob o próprio peso e, acima de tudo, uma sensação constante, implacável, arrepiante e avassaladora de estar sendo observado, vigiado, perscrutado por algo que se escondia nas sombras mais profundas e insondáveis daquela floresta primordial, misteriosa e traiçoeira. Eu, um homem de cidade, acostumado ao barulho contínuo e à luz artificial constante que dissipava qualquer resquício de escuridão, me sentia cada vez mais isolado, cada vez mais pequeno e insignificante, mais vulnerável, perdido na vasta imensidão daquela natureza selvagem e, de alguma forma, perigosamente viva e consciente. O peso do tempo parado e da ausência de outros seres humanos começou a me corroer por dentro, plantando sementes de uma ansiedade crescente, de um pavor sem nome que eu não conseguia definir ou racionalizar. Eu sentia meu próprio corpo se transformar, minhas noites se encurtarem e meus dias se alongarem numa espera angustiante. Os primeiros dias, ou talvez as primeiras noites intermináveis, foram de uma tentativa desesperada e vã de adaptação, de uma busca exaustiva e inútil para racionalizar cada ruído estranho que ecoava na calada da noite, cada sombra dançante e fantasmagórica projetada pela luz bruxuleante e amarelada da única lamparina a querosene que eu ousava acender, um pequeno farol de esperança contra o avanço da escuridão, mas logo a razão, minha fiel companheira da vida urbana e escudo contra o inexplicável, começou a falhar miseravelmente diante da evidência crua e inegável dos meus próprios sentidos, que gritavam alertas de perigo. Os cachorros do sítio, dois vira-latas grandes e normalmente agitados, com um latido estrondoso que fazia ecoar pela mata, que pareciam ter aceitado minha presença com uma indiferença calculada e que só se aproximavam para o alimento, passavam as noites encolhidos nos cantos mais escuros e protegidos da varanda, gemendo baixinho, um som quase inaudível mas carregado de um terror primordial e ancestral, com os olhos fixos e vidrados na escuridão impenetrável para além das cercas de arame farpado, como se pudessem ver algo que a mim, com minha visão limitada e humana, era invisível e, talvez misericordiosamente assim, para poupar-me do horror. Eu os via arrepiar os pelos grossos e eriçados, rosnar para o vazio, um rosnado grave, rouco e assustado que me gelava a espinha dorsal e me fazia questionar minha própria sanidade, me perguntando se o isolamento estava finalmente me alcançando. Certa noite em particular, o uvo do vento era tão forte e descompassado, tão carregado de uma melancolia sobrenatural, que parecia carregar consigo lamentos humanos, gritos abafados e desesperados que se perdiam e se encontravam nas correntes de ar gélido que chicoteavam a casa de madeira, fazendo-a ranger e gemer. Eu estava lendo um livro velho e empoeirado, a capa rasgada e as páginas amareladas, sentado junto à janela, tentando desesperadamente me distrair do crescente e sufocante pavor que me cercava, quando ouvi batidas secas, pesadas e ritmadas na parede de madeira do lado de fora, batidas que pareciam vir de um punho forte e determinado, batidas que pareciam ecoar diretamente em meu peito, como se quisessem arrebentá-lo. Meu coração disparou no peito, um tambor frenético, ensurdecedor e descompassado que parecia querer saltar pela boca. Agarrei a espingarda velha do meu pai, uma arma enferrujada e pesada que eu havia trazido mais por um instinto primitivo de proteção do que por real crença em sua utilidade contra o que quer que estivesse ali fora, e com passos hesitantes, lentos e o corpo tenso, cada músculo contraído em antecipação ao pior, fui para a porta. O som cessou, abruptamente e de forma assustadora, no instante exato em que me aproximei, como se a entidade do lado de fora soubesse cada um dos meus movimentos. O ar lá fora estava estranhamente parado, pesado e denso, e as árvores, momentos antes açoitadas por um vendaval violento e furioso, balançavam de forma suave, quase imperceptível, sem o menor sinal do furor que parecia ter atacado a casa minutos antes. Não havia sinal de nada, nenhuma pegada na terra úmida, apenas a escuridão impenetrável e o cheiro úmido e quase rançoso da terra molhada que parecia exalar um hálito de morte. Voltei para dentro, mas o sono não veio, não ousava vir. Eu estava terrivelmente acordado, cada nervo em estado de alerta. Fiquei sentado na sala, a espingarda no colo, cada fibra do meu ser em alerta máximo, convicto de que não estava sozinho e de que aquilo que estava lá fora espreitava com uma paciência macabra, com um desejo sombrio, esperando o momento certo, o segundo de fraqueza.
para se manifestar de vez e me arrastar para a sua escuridão. A sensação de estar sendo vigiado se intensificou, um peso invisível e sufocante sobre mim, apertando meu peito e dificultando a cada inspiração e expiração, como se garras invisíveis estivessem me apertando. A solidão daquelas noites sem estrelas, sob o manto de um céu negro, era uma faca afiada que cortava minha alma em pedaços cada vez menores e mais dolorosos. As semanas, que pareciam séculos, se arrastaram com uma lentidão agonizante. Cada noite que caía pesadamente sobre o sítio parecia trazer consigo uma nova e mais perturbadora manifestação, uma afronta direta à minha sanidade já fragilizada. Pequenos objetos, que eu jurava ter deixado em um determinado lugar com a certeza da memória, começaram a mudar de posição de forma inexplicável e assustadora. A faca de cozinha que eu havia deixado limpa e seca na pia aparecendo subitamente sobre a mesa da sala de jantar, virada para mim, a cadeira de balanço da varanda virada completamente em direção à janela do meu quarto, como se alguém tivesse acabado de se levantar dali, com um suspiro invisível, para observar a mata densa e enevoada com uma atenção mórbida e persistente. Eu tentava, com todas as minhas forças e com uma voz quase implorante na minha própria cabeça, me convencer de que era apenas o cansaço acumulado, a solidão profunda e esmagadora me pregando peças visuais e auditivas, mas a crescente e esmagadora sensação de terror que me corroía por dentro desmentia qualquer lógica ou explicação racional que eu pudesse inventar. O ápice daquele tormento psicológico, daquela tortura lenta e cruel, veio em uma madrugada particularmente fria e úmida, uma madrugada sem lua, quando um barulho alto e grotesco, um som que parecia rasgar o próprio tecido da noite, me arrancou de um sono inquieto e superficial, cheio de pesadelos. Parecia um gemido prolongado, um som gutural, arrastado e animalesco que vinha do paiol, um velho galpão de madeira escura e decrépita nos fundos da propriedade, a uns 50 metros da casa, um som que gelava o sangue nas minhas veias. Levantei-me da cama com o corpo todo tremendo incontrolavelmente, um calafrio glacial percorrendo minha espinha, e peguei a lanterna velha, minhas mãos suando frio e escorregadias, a cada passo sentindo o chão gelado e a umidade no ar. A luz fraca e amarelada da lanterna mal conseguia perfurar a escuridão abissal lá fora, que parecia ter uma vontade própria. Parecia querer engolir a própria luz, deixando-me ainda mais vulnerável. A névoa, densa e gélida, rastejava pelo chão como uma entidade viva, como um sudário branco e mórbido, envolvendo as árvores em um véu fantasmagórico e etéreo que as transformava em silhuetas disformes, ameaçadoras e indistintas, fantasmas na noite. Conforme eu me aproximava do paiol, meus passos ecoando pesadamente no chão úmido e barrento, o cheiro forte de terra molhada se misturava a algo mais nauseante e repulsivo, um odor doce e podre que parecia vir do interior do galpão, um cheiro inconfundível de decomposição que me embrulhava o estômago e me causava arrepios de náusea. O gemido se repetiu, desta vez mais próximo, mais nítido, um som de puro sofrimento, angústia e fúria, e então um estalo seco e alto, como algo de grande porte se quebrando brutalmente no meio da escuridão. Meu coração martelava no peito com uma força descomunal, quase estourando de tanto pavor. Forcei a porta velha e inchada do paiol, que rangeu num lamento agudo e assustador, como um grito de dor, e apontei a lanterna para dentro, com a mão trêmula e instável. A luz revelou apenas a escuridão impenetrável, um abismo de sombras, mas eu sabia, com uma certeza aterrorizante, que algo estava ali, um vulto na penumbra, alto, disforme e monstruoso, parado no canto mais escuro e esquecido do galpão, uma silhueta que absorvia a luz. Eu vi, com clareza aterrorizante e para meu eterno tormento, 2 pontos vermelhos brilhando intensamente, como olhos malévolos, famintos e demoníacos, me encarando fixamente através da penumbra, e ouvi uma respiração pesada, ofegante, gutural e cavernosa, que definitivamente não era a minha, preenchendo o silêncio com um pavor mortal e inescapável. O ar dentro do paiol se tornou subitamente insuportável, rarefeito e pesado, denso com um frio que não vinha da temperatura ambiente da madrugada, mas de um pavor primordial, atávico e gelado que me congelava até os ossos, paralisando cada fibra do meu ser. Eu não conseguia mover um músculo sequer, cada tendão e nervo travado, petrificado pelo que meus olhos e ouvidos processavam naquele instante de puro terror, um terror que superava qualquer pesadelo. Os pontos vermelhos, que pareciam queimar na escuridão como brasas vivas e malévolas, piscaram lentamente, num ritmo macabro, e o vulto disforme e gigantesco pareceu se mover, um deslocamento lento, pesado e arrastado que parecia desafiar as leis da física e da própria natureza.
uma massa de escuridão que ganhava forma. Senti o hálito gélido e pútrido no meu rosto, um cheiro adocicado de decomposição ainda mais intenso e sufocante, misturado a algo metálico, quase de sangue fresco, um aroma que me causava ânsia de vomito. Minha mente gritava em desespero para fugir, para correr o mais rápido possível para longe dali, para qualquer lugar que oferecesse luz e segurança, mas meu corpo estava preso no lugar, inerte, um boneco de carne e osso sem vontade própria diante de uma presença indescritível e monstruosa, algo que não deveria existir. O gemido ressoou novamente, desta vez tão perto que senti a vibração no peito, um som que não pertencia a nada vivo que eu conhecesse, um lamento de outra dimensão, carregado de uma dor e maldade indizíveis, um som que rasgava a alma. Eu não sabia o que era, não queria saber. A simples ideia de conceber a sua existência me aterrorizava, apenas a certeza esmagadora de que não era humano, nem animal, me consumia por completo, roubando-me a razão e a última fagulha de esperança. Naquele momento de pânico absoluto e irracional, um pavor tão intenso que quase me fez desmaiar, consegui encontrar uma força desesperada, um impulso de sobrevivência bruto, animal e primal que me fez dar um passo para trás, tropeçar nos meus próprios pés e cair desajeitadamente no chão úmido, frio e fétido. A lanterna, minha única fonte de luz e frágil esperança, rolou para longe pelo chão e a escuridão total e avassaladora voltou a me engolir por completo, transformando o paiol num poço de trevas, mas os 2 pontos vermelhos permaneceram fixos na minha visão periférica, parecendo se aproximar de forma lenta, inexorável e ameaçadora, como um predador se aproximando de sua presa indefesa e aterrorizada. Arrastei-me para fora do paiol, para a claridade relativa e ilusória da noite enluarada, e corri sem olhar para trás, sem pensar para onde ia, apenas impulsionado pelo medo mais puro, primordial e avassalador que já havia sentido em toda a minha vida, um medo que ainda me acompanha. Não voltei para a casa, não peguei minhas poucas coisas, minhas economias, minhas recordações. Deixei tudo para trás, o sítio amaldiçoado, a solidão ensurdecedora, o que quer que fosse que habitava a escuridão daquelas matas ancestrais, esquecidas e impenetráveis. A imagem dos olhos vermelhos brilhantes e a respiração pesada e gutural estão gravadas a ferro e fogo na minha memória, uma marca indelével que me lembra a cada dia, a cada noite sem sono, que há coisas no mundo que a ciência humana não explica e que é melhor jamais encontrar, pois algumas portas, uma vez abertas, jamais se fecham. Aquele sítio, no norte do Mato Grosso, permanece um refúgio sombrio e constante em meus pesadelos mais aterrorizantes, um lugar onde a linha tênue e frágil entre o real e o inexplicável se apagou para sempre, levando consigo um pedaço da minha paz e sanidade, um pedaço da minha própria alma.